Capítulo 9. Liu Jie Zhang Xianglun. A estreita relação entre as vísceras do corpo com o ambiente do mundo exterior. O Imperador Amarelo perguntou. Disseram-me que com a combinação do ciclo decimal do céu, Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Gang, Xin, Ren, Gui, e do ciclo duodecimal da Terra, Zi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yu, Shu, Hai. Faz-se o ciclo de 60 dias, e 6 ciclos fazem um ano. A Terra com seus 90 dias numa estação para se comunicar com o céu. E o homem tem 365 acupontos para corresponder aos números do céu e da Terra. Esta versão tem sido divulgada há muito tempo, mas o porquê disso? Kibo respondeu, que pergunta brilhante me fizestes. Agora, me deixai-vos explicar. O 6 e o número 6, para estabelecer o patamar do céu, e os 9 e o número 9, para ilustrar a energia da Terra ao gerar todas as coisas. O patamar do céu é o critério de movimento do Sol e da Lua, e o número da Terra energia é o esboço de seu ciclo periódico ao gerar e promover o crescimento de todas as coisas. O céu é Yang, e a Terra é Yin. O Sol é Yang, e a Lua é Yin. As revoluções do Sol e da Lua estão todas de acordo com graus regulares, e a velocidade de sua revolução se sujeita a determinadas regras. O ciclo completo do céu é de 365 graus. O Sol se move 1 grau em um dia e uma noite. Acrescentar o parágrafo que está faltando no livro. A Lua se move 13,7 e 19 graus em um dia e uma noite. Isto significa 13 graus, 7 minutos e 19 segundos em um dia e uma noite. Leva 365 dias ímpares para a Lua percorrer o ciclo completo. Corrigir a frase. Leva 365 dias ímpares para a Terra percorrer o ciclo completo. E 29 dias ímpares para a Lua perfazer o ciclo completo. Está estipulado que os dias que a Lua tem para percorrer o ciclo completo é um mês, e os dias para o Sol percorrer o ciclo completo é um ano. Corrigir a frase. E os dias para a Terra percorrer o ciclo completo é um ano. Quando se somam os meses maiores e os menores do ano, há 365 dias. Com o resto, o ciclo completo é de 365 graus e um quarto. Aos 6 dias dos 6 meses menores que estão faltando no ano e os dias restantes postulados acima, acrescentamos 2 meses bissextos em 5 anos, para que o grau do céu seja ajustado. Estabeleça e levante uma vara de madeira desde o chão. Meça diariamente os vários comprimentos da sombra do Sol a partir do dia do solstício de inverno e do solstício do verão, a fim de calcular o grau de revolução do Sol e da Lua, acrescentando o número de resto, e então pode-se obter o cálculo do grau do céu. Disse o Imperador Amarelo. Agora eu ouvi o essencial a respeito dos graus do céu, mas eu desejo ouvir mais sobre como o número da Terra se encaixa aos graus do céu. Kibo respondeu. O céu toma o número de 6 para ser o critério, e a Terra se comunica com o céu pelo número de 9. Quando o ciclo decimal do céu, em combinação com o ciclo duodecimal da Terra, que se tornam Jia, Zi e Chou, perfaz um ciclo de 60 dias, e os 6 ciclos fazem um ano, esta é a forma de calcular os 360 dias do ano. Desde os tempos antigos, todo aquele que conhece o princípio do céu, toma o céu como fonte da vida. Em outras palavras, toda a vida na Terra se enraiza no Yin e no Yang. A energia terrestre de todas as prefeituras, os vários distritos da Terra, está em comunicação com a energia do céu. Por isso, há uma versão dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal, água, e das 3 energias Yin e 3 energias Yang. Há 3 energias no céu, 3 energias na Terra e 3 energias para o homem, e a soma dará 9. Na Terra há 9 prefeituras, e quanto ao homem, há 9 vísceras, isto é, os 4 órgãos que armazenam substâncias, estômago, intestino grosso, intestino delgado, bexiga, e os 5 órgãos que guardam o espírito. O pulmão guarda o espírito inferior, o fígado guarda a alma, o coração guarda o espírito, o baço guarda a consciência, o rim guarda a vontade. E o número das 9 vísceras corresponde ao número de 6 e 6 do céu, disse o Imperador Amarelo. Agora eu entendo o significado da correspondência do 6 e 6 com o 9 e 9. Mencionaste que os dias restantes dos termos solares se acumulam em meses bissextos. Mas o que é o período solar? Por favor, esclareça minha ignorância e liberte minha perplexidade. Disse Kibo. Isso foi o que os imperadores precedentes não contaram e me foi comunicado por meu mestre. Disse o Imperador Amarelo. Espero que possas me dizer tudo a respeito. Há 5 dias para um quinquênio e 3 quinquênios perfazem um período solar. 6 períodos solares, 90 dias, completam uma estação, e 4 estações fazem um ano. Em cada ano há uma energia elemento que domina o ano.
tal como o elemento terra domina o ano de Jia, Zi, e as 5 energias elementos dominam alternadamente numa ordem regular. Ao tratar, deve-se acompanhar a energia dominante nos diversos períodos. Após um elemento dominar pelo período de um ano, o próximo elemento irá dominar o ano seguinte. Após 5 anos, o que perfaz 60 meses, vem o ciclo de Jia, Zi, as energias dos 5 elementos dominam uma após outra, e prosseguem, começando novamente. Dia é um tronco celeste, e equivale à madeira Yang. São 10 troncos celestes, que são os 5 elementos em suas polaridades Yin e Yang. Zi é um ramo terrestre, e equivale à água Yin. São 12 ramos terrestres, e correspondem aos 12 animais do zodíaco chinês. Ao combinarmos troncos e ramos, obtemos 60 binômios. Podemos inferir um binômio a qualquer ciclo de 60, e desta forma temos: um ciclo de 60 horas corresponde a um ciclo de 60 binômios. 60 meses corresponde a um ciclo de 60 binômios. 60 anos corresponde a um ciclo de 60 binômios, e assim por diante. Um ano se divide em 5 partes, e cada um dos 5 elementos domina uma estação. A madeira domina a primavera, o fogo domina o verão, a terra domina o verão longo, o metal domina o outono, a água domina o inverno. Por isso, cada uma das 4 estações está disseminando no devido tempo a energia de seu elemento correspondente. Quando se reduz o escopo a um quinquênio, também se divide por 5, e a forma de dividir é a mesma que em um ano. Portanto, ao tratar uma doença, se alguém for ignorante acerca do período de chegada da energia do vento, do frio, do calor, da umidade e do fogo no ano, e não conhecer o princípio de astenia e estenia induzido pela expansão e vir aquém das energias dos 5 elementos, será incapaz de dominar a regra da alteração patológica no ambiente costumeiro, sendo incapaz de ser um médico. Por isto, é fundamental que o acupunturista conheça a cronobiologia chinesa para estipular quando as energias elementos estão chegando e partindo, sendo capaz de utilizar esta energia do ambiente para tratar seu paciente e compreender sua melhora ou piora. Observe que para o Imperador Amarelo, quem não conhece esta informação não é capaz de ser um bom acupunturista. Para conhecer mais sobre isto, acompanhe a leitura do Zhenjiu da Cheng toda quinta-feira, em que vários enunciados citam esta importante matéria para os acupunturistas. Disse o Imperador Amarelo. Agora eu compreendo a condição das energias dos 5 elementos dominando o ano, e que prosseguem e reiniciam como um anel sem fim. Mas quando a energia elemento estiver dominando o ano, qual será a condição quando estiverem indo além e vindo aquém? Disse Kibo. O ano dominante dos 5 elementos é uma sucessão e se altera uma vez por ano. No período de dominação, frequentemente ocorre o caso de ultrapassar e vir aquém. Portanto, na operação de energia em um ano, frequentemente há vitória ou derrota. Quando se está vitorioso, se está superabundante e se vai além. Quando se está derrotado, se está em debilidade e se está aquém. Neste caso, suas energias estarão fora do equilíbrio, que irá afetar a saúde do ser humano, e a alteração patológica do homem será um fenômeno inevitável quando a operação do céu for anormal. Disse o Imperador Amarelo. Qual é o caso da energia numa situação comum? Disse Kibo. Quando a energia surge no devido tempo, sem expansão nem estar aquém, é a situação comum. Disse o Imperador Amarelo. Qual é o caso quando se vai além ou se está aquém? Disse Kibo. Quando a energia surge no devido tempo, sem expansão nem estar aquém, é a situação comum. Disse o Imperador Amarelo. Qual é o caso quando se vai além ou se está aquém? Kibo disse. Está escrito nos clássicos. Perguntou o Imperador Amarelo. O que queres dizer com sobrepujar? Disse Kibo. O fato da vitória ou da derrota das 4 estações se baseia no princípio de sobrepujar e restringir dos 5 elementos. E a energia vitoriosa irá restringir a energia declinante derrotada, tal como a primavera sobrepuja o verão longo, isto é, a terra domina a água, o inverno sobrepuja o verão, isto é, a água domina o fogo, o verão sobrepuja o outono, isto é, o fogo domina o metal, o outono sobrepuja a primavera, isto é, o metal domina a madeira. As vísceras são respectivamente chamadas de acordo com a energia das 4 estações e da energia dos 5 elementos que provém do armazenamento das vísceras. Esta é a condição de sobrepujança da energia dos 5 elementos da primavera, do verão longo, do outono e do inverno. Além disso, quando as energias estão dominando as estações, a energia elemento dominante se armazena na víscera correspondente do homem. Tal como a energia da madeira da primavera se armazena no fígado, a energia do fogo do verão se armazena no coração. A energia da terra do verão longo se armazena no baço.
A energia do metal do outono se armazena no pulmão, e a energia da água do inverno se armazena nos rins. O imperador amarelo perguntou: como se pode saber quando a energia está sobrepujando? Disse Kibo. Pode-se descobrir comparando o período solar com o momento da chegada da energia armazenada da víscera. O início da primavera é o primeiro período solar do ano, e é também o momento em que a energia armazenada da víscera começa a chegar. Se a energia elemento armazenada chega antes do período solar do início da primavera, é o caso da energia elemento armazenada que está superabundante e vai além. Quando a energia armazenada estiver superabundante, irá invadir a energia elemento que sobrepuja a si própria e restringe posteriormente a energia elemento que sobrepuja, tal como, se a energia da madeira for abundante e a energia do metal estiver debilitada, então a madeira, ao contrário, irá enfrentar o metal e, ao mesmo tempo, restringir a terra ainda mais. Neste caso, é chamada de mistura da energia do período solar com a expansão da energia armazenada. Quando a fisiologia normal de um homem for interrompida pela confusão do tempo, irá ocorrer a doença interna, e a afecção induzida pelo tempo anormal não pode de forma alguma ser prevista pelo médico. Se a energia elemento armazenada da víscera não aparece no período solar devido, é chamada de chegada antecipada. A energia elemento que está então debilitada não será capaz de controlar a energia elemento que é usada para sobrepujar e fazer com que corra desordenadamente. Além disso, a energia que está então debilitada não pode mais dar apoio à sua geração de energia e causar o seu declínio. E a energia que debilita a si própria será perseguida pela energia que a restringe, tal como, quando a energia da madeira está debilitada, a energia da terra irá correr desordenadamente. Como a água está restrita pela terra, mesmo um volume maior de água será incapaz de dar apoio à madeira. A madeira é o filho da água. A energia da madeira estará restrita pelo metal com intensificação. Neste caso, se chama pressionar entre as energias. A condição acima mostra que a expansão e o vir aquém da energia são determinados pelo momento de chegada da energia elemento da víscera. Deve-se examinar cuidadosamente se está então de conformidade com o momento do período solar. Se a energia elemento armazenada não está de conformidade com o momento da chegada e sua relação correspondente com os 5 elementos dificilmente pode ser ressaltada para o tratamento, mostra que no interior se formou a energia perversa e que um médico nada pode fazer. O imperador amarelo perguntou: há algum caso em que as energias dos 5 elementos não dominam de acordo com os padrões regulares de sucessão? Acrescentar o parágrafo: a energia do céu torna-se próspera alternadamente em várias estações, e elas então dominarão em sequência, em um padrão regular. Quando ela está fora de ordem, deverá ser considerada anormal. Quando a energia sazonal torna-se anormal, o tempo mudará e calamidades acontecerão. O imperador amarelo pergunta: o que irá acontecer se mudanças anormais ocorrerem? Kibo respondeu: o homem contrairá uma doença por conta disso. Se houver mudança na energia que possa ser sobrepujada pela energia dominante, a doença será leve, mas se houver mudança na energia que não possa ser superada pela energia dominante, a doença será séria. Tal como quando a madeira da primavera dominando a estação e a energia da terra estiver se alterando, da forma com que a madeira pode dominar a terra, dessa forma a doença será leve. Mas se a energia do metal estiver mudando, já que a madeira é dominada pelo metal, assim a doença será séria. Se o paciente for invadido pela energia perversa durante o período, ele irá morrer. Por conseguinte, quando a energia passar por mudança, quando a energia dominante for capaz de alterar a energia que estiver se alterando, a doença será leve. Mas se a energia dominante for incapaz de dominar a energia que estiver se alterando, a doença será séria. Disse o imperador amarelo. Bom, disseram-me que quando as energias do céu e da terra se combinam, isso gera todas as coisas. Todas as coisas são moldadas pela mudança e pelo nascimento, e seus nomes foram determinados de acordo com sua forma. No transcorrer da transformação e geração de todas as coisas através do yin e do yang do céu e da terra, qual delas é mais funcional e qual o é menos? Kibo respondeu: que pergunta exaustiva me fizestes? O céu e a terra são tão amplos que é difícil medi-los, portanto eu não posso responder sua profunda questão em detalhes, mas posso fazê-la de maneira concisa. Há 5 cores nos vegetais, mas as variações das 5 cores são muito numerosas para ver. Há 5 sabores nos vegetais, mas as várias combinações dos 5 sabores são demasiadas para que alguém as prove todas. O desejo e o acréscimo para cada um são diferentes, e as preferências para diferentes pessoas não são as mesmas. O céu proveu o ser humano com 5 energias, tais como a energia do vento que penetra no fígado, a energia do calor que penetra no coração, a energia úmida que penetra no baço, a energia seca que penetra no pulmão,
e a energia fria que penetra nos rins, e a terra provê o ser humano com os 5 sabores, tais como o sabor ácido que penetra no fígado, o sabor amargo que penetra no coração, o sabor doce que penetra no baço, o sabor picante que penetra no pulmão, e o sabor salgado que penetra nos rins. As 5 energias que provêm do céu penetram no corpo através do nariz e são armazenadas no coração e no pulmão. Como o coração se associa ao sangue e aos vasos, as energias irão nutrir a compleição de cada um e fazer com que brilhem e umedeçam com uma cor refinada. E como o pulmão se associa à voz, as energias irão fazer com que a voz fique alta e clara. Os 5 sabores dos alimentos da terra penetram no corpo pela boca e são armazenados no estômago. Quando digeridos, sua essência será transportada e espalhada para nutrir as energias das 5 vísceras. Quando as energias são transportadas e convertidas, isso dará vitalidade, além da função da saliva, e o espírito e energia do homem se tornarão viçosos naturalmente. O imperador amarelo perguntou: quais são as aparências externas, como quando as vísceras correspondem ao céu, à terra, ao yin, ao yang? Kibo respondeu: o coração é a base da vida e o local onde se localizam a sabedoria e a mente. Sua quintessência reflete na face e sua função é a de encher de sangue os vasos. Já que o coração se associa ao fogo e que é o taiyang do yang, portanto, sua energia se comunica com o verão. O pulmão é a base da respiração do homem e o local em que se localiza o espírito inferior do homem. Sua quintessência surge no pelo fino do corpo, sua função é enriquecer a superfície da pele. Já que o pulmão se associa ao metal, sua superfície é a pele. Como o pulmão se associa ao metal, é o Shaoyin no Yang, e sua energia se comunica com a energia do outono. Corrigir a frase. Como o pulmão se associa ao metal, é o Taiyin no Yang ao invés de Shaoyin. O Yin é o local em que o verdadeiro Yin e o verdadeiro Yang de um homem hibernam. É a base do oculto e o local de armazenar a energia refinada. Sua quintessência surge nos pelos e sua função é enriquecer a medula dos ossos. Corrigir a frase. Sua quinta essência surge nos cabelos ao invés de pelos. Como o Yin se associa à água, é o Taiyin no Yin, e sua energia se comunica com o inverno. Corrigir a frase. Como o Yin se associa à água, é o Shaoyin no Yin ao invés de Taiyin no Yin. O fígado é a base dos 4 membros. É o local em que reside a alma. Sua quintessência surge nas unhas. Sua função é enriquecer os tendões. O fígado é também o local em que se armazena o sangue, por isso pode gerar sangue. O sabor do fígado é o ácido, e sua cor é o verde. O fígado se associa à madeira. É o Shaoyang no Yin e está relacionado com a primavera. O baço é a base do armazenamento da água e dos cereais, e é o local em que surge a energia Yin. É chamado de transfere e transforma, que significa que pode eliminar os dejetos de alimento, isto é, transformar os 5 sabores e se encarregar da absorção e da excreção. Já que os lábios são a extensão do músculo, a quintessência do baço aparece na volta toda dos lábios. Sua função é enriquecer os músculos. Como o baço se associa à terra, pertence ao extremo Yin e sua energia se comunica com a terra. Quando o pulso Renyin, pulso das artérias cervicais laterais à cartilagem tiroide, refletindo a condição do estômago, se torna agitado, uma vez maior do que o pulso Kunkou, ao longo da artéria radial proximal ao punho, a doença está no Shaoyang. Quando o pulso Renyin se torna agitado, 2 vezes maior do que o pulso Kunkou, a doença está no Taiyang. Quando o pulso Renyin se torna agitado e 3 vezes maior do que o pulso Kunkou, a doença está no Yangming. Quando o pulso Renyin se torna agitado e 4 vezes maior do que o pulso Kunkou, isso indica que o Yang é abundante de tal maneira que não pode mais se comunicar com o Yin, e nesse caso se chama Yang sendo rejeitado. Quando o pulso Kunkou é uma vez maior do que o pulso Renyin, a doença está no Jueyin. Quando o pulso é 2 vezes maior do que o pulso Renyin, a doença está no Shaoyin. Quando o pulso Kunkou é 3 vezes maior do que o pulso Renyin, a doença está no Taiyin. Quando o pulso Kunkou é 4 vezes maior do que o pulso Renyin, o Yin está abundante demais, e a energia Yang não pode mais se comunicar com ele, e nesse caso é chamado Yin sendo fechado. Se o pulso Renyin e o pulso Kunkou estiverem 4 vezes maiores do que sua condição normal, isso indica que tanto o Yin quanto o Yang estão ultrapassando a superabundância, para causar seu colapso, o que se chama Guanji, falha do apoio mútuo. O pulso Guanji é tão declinante que deixa de se comunicar com a essência do céu e da terra. O paciente com este pulso morrerá. Acompanhe a leitura dos clássicos da medicina chinesa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair novo vídeo.